Continuando aqui com funções oxigenadas, parte 2, né? Vou estar aqui com a função 4, que é aldeído. E aldeído, pessoal, apresenta uma carbonila na extremidade da cadeia, né? Pode ser chamado de formila também, né? Que é representado da seguinte forma. Pode ser chamado de formila, né? E ser representado aqui de uma forma simplificada, CHO. Uma representação aqui do aldeído, mais conhecido, né? Que é o CH-O. Na extremidade sempre vai vir essa dupla O, que é chamada de carbonila, acompanhada do hidrogênio. Né? Esse aqui é mais conhecido o metanol, que também é conhecido como formol. A nomenclatura oficial dos aldeídos, pessoal, segue as mesmas regras que a dos hidrocarbonetos e dos alcoóis. A única diferença é que a gente vai utilizar aqui o sufixo, a terminação al, né, para dar nome às cadeias carbônicas dos aldeídos. Começa pelo prefixo, o prefixo que é o número de carbonos, mais o infixo, né, que é as ligações, e pode ser ligações simples, pode colocar aqui AN, ligações duplas, pode ser EN, e se for ligação tripla, pode utilizar aqui IN, mais o sufixo que é a terminação AL. Pessoal, existem 4 aldeídos que são os mais simples e que possuem nomes usuais bem importantes, né? Que a gente vai ver depois. Esses nomes são formados pelo prefixo, só colocando aqui, né? Seguidos pelas palavras aldeídos, né? Temos esse aqui, o mais conhecido, metanal, met, porque só tem um carbono, né? Aqui o prefixo de 1. An porque é ligação simples e al porque é um aldeído, né? Não podemos confundir aqui com o álcool, né? O álcool tinha uma hidroxila e se chamava metanol, né? A terminação era ol. Também temos, pessoal, esse outro exemplo, né? Que é aqui etanal, né? Et porque tem 2 carbonos. Vai utilizar aqui AN para indicar o tipo de ligação e AL porque é um aldeído. Lembrando que nos alcoóis também aqui era chamado de etanol e era ligado uma hidroxila a esse carbono. Também pode ser chamado de, essa estrutura aqui pode ser chamada de acetaldeído. O metanol também, a nomenclatura usual, pode ser chamado de formaldeído. Os aldeídos, pessoal, insaturados, né, insaturados possuem pelo menos uma dupla ou tripla ligação entre os carbonos da cadeia principal que não estão ligados ao grupo carbonila. Então, as regras de nomeação dos aldeídos insaturados seguem a mesma das regras dos alcoóis insaturados, ou seja, na nomenclatura deve incluir as posições das insaturações e das ramificações nesta ordem, né? No caso dos aldeídos, não há necessidade de indicar a posição da carbonila, né? Não há essa necessidade, uma vez que ela sempre vai aparecer aqui no primeiro carbono, né? Vai estar sempre aqui no primeiro carbono. Então, aqui nós temos um aldeído aqui, uma cadeia ramificada, e em que a gente vai dar nome. Primeiro, pessoal, a cadeia, você vai escolher aqui a cadeia principal, é a cadeia que tem a maior sequência de carbono. Então, a cadeia principal aqui vai ser essa, né, do carbono ligado à carbonila, e você começa a numerar. 1,
2, 3, 4. Feito isso, pessoal, nós temos aqui um radical orgânico, né? Um radical que é o metil. E agora você vai dar nome seguindo a regra da IUPAC. Primeiro aqui você vai começar pelo grupo aqui, pessoal. Metil. Vai ser 2-metil-butanal, né? 2-metil-butanal. 2-metil, porque é o grupo radical, o grupo orgânico. But, porque tem 4 carbonos. An, porque o tipo de ligação é simples. E al, porque é um aldeído. Outros exemplos, pessoal. Também podemos ter uma cadeia carbônica insaturada. Como é que você vai dar nome a essa cadeia insaturada? Lembrando que você vai numerar, né, a cadeia principal, que é a maior sequência de carbono, né? Começando aqui do carbono que tem a carbonila, né? Então, essa é a cadeia principal. Você vai numerar, começando daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa cadeia tem 5 carbonos. E um grupo orgânico que é o metil. Esse radical está no carbono 1, 2, 3, né? Está ligado aqui ao carbono 3. Então, você vai colocar 3 metil. Você vai dizer aqui a numeração da insaturação, né? 3 pente. Em seguida, vai colocar aqui pente, porque é a quantidade de carbonos que tem a cadeia principal. E vai colocar aqui o tipo de ligação, que vai ser agora diferente, né? Esse tipo de ligação vai ser ial por ser um aldeído. Pessoal, tenho aqui agora uma cadeia orgânica de aldeído, que nas extremidades eu tenho uma carbonila, né? Nas duas extremidades tem carbonila. Como é que você vai dar nome? Aqui você tem uma cadeia com 3 carbonos, então vai ficar o prefixo, né? Que é o número de carbono, prop. An, porque as ligações aqui é simples, então é pan, propano, né? Di, porque nós temos 2 carbonilas, dial. Propano, dial. Temos aqui mais alguns exemplos. A nomenclatura usual, pessoal, deriva da nomenclatura usual de ácidos carboxílicos, né? Então, a nomenclatura usual deriva da nomenclatura usual de ácidos carboxílicos. Então, aqui, como eu falei, o metanal, né, o aldeído fórmico ou formaldeído. Temos aqui o etanal, também é conhecido como aldeído acético ou acetaldeído. Temos também o aldeído, pessoal, ligado a carbonila, também ligado ao anel benzênico, né? Pode ser chamado de aldo benzoico ou benzaldeído. Pode ser chamado aqui de aldeído benzoico ou benzaldeído. Agora vamos para o grupo cetonas, né? Cetona é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila em um carbono secundário da cadeia, pessoal. Ou seja, esse grupo sempre vem entre 2 carbonos. Vamos aqui dar alguns exemplos. Dupla vai estar em carbono secundário, porque carbono secundário é o carbono que está ligado diretamente a 2 carbonos. As cetonas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de carbonilas, né? Que é carbonila. O que é carbonila, tia Iva? Esse carbono ligado ao oxigênio, fazendo a dupla ligação com o oxigênio, né? Se há apenas um grupo carbonila na cadeia, trata-se de
uma monocetona. Se há dois grupos, né, tiver duas carbonilas, então nós vamos ter dicetonas, se tiver três, tricetonas, né? Se os dois radicais ligados ao carbono da carbonila estão iguais, pessoal, se são iguais, há uma cetona simétrica. Mas se são diferentes, há uma cetona assimétrica. Outra classificação das cetonas é em relação aos tipos de radicais ligados ao grupo carbonila, né? Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Temos aqui a acetona alifática, vou colocar aqui. Acetona alifática é radicais de cadeia aberta. Exemplo, temos aqui cetona alicíclica. Cetona alicíclica, radicais de cadeia fechada, né? Cetona aromática. Cetona aromática, né? O radical é um anel aromático, né? O radical aqui, ligado à carbonila, é um anel aromático. Exemplo, né? Vou colocar aqui o exemplo. É uma cetona aromática, onde o radical é um anel benzênico. Temos também cetona mista. Cetona mista possui um grupo aromático e um de cadeia aberta, né? Possui um grupo aromático e um de cadeia aberta. Exemplo. Esses são os exemplos, né? Agora vamos para a nomenclatura, pessoal. Nomenclatura das cetonas. Vai ter a terminação ona, né? A nomenclatura desses compostos é feita da seguinte forma, né? Cetonas não ramificadas, pessoal, você vai usar o prefixo, que é a quantidade de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação entre carbonos, né? Pode ser simples, dupla, duas duplas ou tripla. E o sufixo, que é o grupo funcional cetona, que é a terminação ona. Então, vamos aqui, essa carbonila da cetona sempre vai estar ligado ao carbono secundário. Sempre vai estar ligado ao carbono secundário, que é diferente do aldeído, que aldeído, a carbonila fica na extremidade, sempre está na extremidade. Então, aqui, pessoal, como tem 3 carbonos, então você vai usar o prefixo prop, né? O infixo an, porque é a ligação simples, e ona, porque é o grupo funcional. Também podemos ter, vamos aqui dar nome, né? Como tem 1, 2, 3, 4 carbono, né? Então, vai se chamar aqui de but, porque tem 4 carbonos, e an, porque é a ligação simples, e ona, porque faz parte das cetonas. Então, fica butanona. Quando há mais de uma possibilidade de localização, pessoal, do grupo carbonila, deve colocar a numeração do carbono, de onde esse grupo está saindo. Então, a numeração da cadeia começa o mais próximo possível do grupo carbonila. Outro exemplo, vou colocar aqui. Como essa cadeia aqui é grande, então a numeração da cadeia começa o mais próximo possível da carbonila. Então, vai começar desse aqui, ó, o mais próximo. 1, 2, 3, 4, 5. E você pode identificar a posição dessa carbonila. Então, como tem 5, o prefixo vai ser pente. An, porque nós só temos ligações simples. Identificando aqui a carbonila, que está ligada no carbono 2. E a terminação ona. Terminação ona. Se há ramificações, pessoal, elas devem ser localizadas
e seus nomes são primeiramente escritos em ordem alfabética. Então, nós temos aqui um exemplo de uma cadeia carbônica ramificada, né? E o nome dessa cadeia, 4-metil-2-pentanona. Então, a cadeia principal, pessoal, é essa cadeia aqui, né? Você vai começar a numerar. A numeração da cadeia começa o mais próximo possível do grupo carbonila, né? Então, fica aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos uma ramificação, que é o radical metil. Então, você começa em ordem alfabética. Você vai colocar 4, que é a posição da ligação do grupo metil. Metil, a posição da carbonila, está no carbono 2. Pente, porque essa cadeia é de 5 carbonos. E an, porque faz ligação simples. E ona, porque é uma cetona. Existe também uma nomenclatura usual das cetonas que considera o grupo carbonila pelo nome de cetona e os grupos ligados a ele como radicais colocados em ordem alfabética. Então, nomes dos radicais ligados à carbonila segue a ordem alfabética, em seguida a palavra cetona, como você pode observar. Então, aqui nós temos dois grupos, né? Dois radicais aqui, então fica dimetil, porque aqui é o radical metil, cetona. Também temos aqui, né, o metil, começando aqui, ó, em ordem alfabética, né, e temos esse outro grupo ligado aqui à carbonila, que fica metil, N-propil, cetona, né, esse aqui é outro radical. Eu tenho aqui essa cadeia, que a gente vai dar nome, né? Então, nós temos aqui dois grupos, dois radicais, né? É o metil e o etil. Então, tem que seguir a ordem alfabética. Então, o etil, vou começar aqui por o etil, e em seguida o nome cetona. Ou você pode colocar cetil, cetona, desculpa aí, cetona. Você pode colocar cetona, etil, metílica. Agora eu vou falar sobre a função orgânica éter, função orgânica oxigenada éter, né? Então é muito importante a gente falar aqui do éter. Então, imagine como seria nossa vida sem anestesia. Se um procedimento dentário mais doloroso ou uma simples sutura já representa um certo sofrimento, como seria ser submetido a uma cirurgia de grande porte sem ação de um anestésico, falando dessa função tão importante que é o éter. Imaginou a nossa vida sem anestesia? Pois não imagine. Os éteres, como éter dietílico, são compostos, pessoal, que possuem um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio entre carbonos, né, entre átomos de carbonos, que pode ser representado da seguinte forma: você tem um átomo de carbono entre carbono, aqui nós temos um heteroátomo. Um heteroátomo. O que é um heteroátomo, tia Iva? É um átomo diferente do carbono. Que está... Genericamente, pessoal, podemos representar da seguinte forma, né? R, que é um radical ligado ao oxigênio, e o outro radical, que geralmente aqui é o carbono, né? Então, a gente diz R pode ser um grupo de alquila ou aurila, né? Como mostra aqui essa cadeia carbônica, né? Existem várias outras cadeias. Então, pode ser representado com aromático. Então, aqui, esse grupo aqui, esse composto é éter difenílico. E a nomenclatura, pessoal, chegando aqui na nomenclatura, assim como ocorre com a função álcool,
Aí o PAC aceita duas formas de nomear os éteres. A primeira delas considera o menor grupo substituinte ligado ao átomo de oxigênio como prefixo do nome. Em seguida, pessoal, dá-se o nome do hidrocarboneto, que corresponde ao maior grupo substituinte. Observe aqui esse exemplo, né? Observe aqui. Esse grupo aqui é o menor, né? O menor grupo substituinte, que ele vai se chamar aqui de metil. Então, eu vou trocar aqui esse il por ox, então vai ficar metox. O segundo grupo, pessoal, vou dar o nome do hidrocarboneto, né? Aqui vai ficar etil. Aqui é o etil. Como vai ser aqui o nome do hidrocarboneto, que corresponde a esse maior grupo, se eu tenho 2 carbonos, eu vou usar o prefixo et, o an para a ligação simples e o o para hidrocarboneto. Então, vai ficar etano, né? Fica etano. Vamos aqui para demonstração da nomenclatura. Nomenclatura oficial desse composto é MET, porque o primeiro grupo aqui, que é o menor grupo substituinte, você vai tirar o il, né? Tirar aqui o sufixo il e colocar ox, então fica metox etano. E temos também a nomenclatura usual que a gente vê daqui a pouco. Esse outro exemplo aqui, pessoal, nós temos 2 grupos substituintes, né? E esses grupos aqui são iguais. O primeiro grupo, o segundo grupo. Né? Então, observação, pessoal, lembre-se de que o grupo substituinte etil deriva-se do hidrocarboneto. Vou dar nome aqui. O primeiro grupo vai ser o etil e etil, né? Então, vai ser etox, etano. Né? Etox, etano. Etil, etil, etil. Então, o primeiro grupo, eu vou tirar aqui o sufixo il, né, e substituir aqui por ox, então fica etox, etano. Pronto. A outra forma de nomear os éteres é a chamada de nomenclatura de classe funcional, ou essa nomenclatura usual, né? Nela utiliza-se o nome da classe funcional, ou seja, o éter, né, em palavras separadas, seguido do nome dos grupos substituintes, né? Uma terminação ílico, né? Acrescenta. Então, esse primeiro aqui vai ficar éter, metil, etílico. O segundo exemplo fica éter, dietílico ou éter etílico. Dietílico porque eu tenho 2 vezes, pessoal, o mesmo grupo substituinte, né? Eu tenho ele 2 vezes. Então, di para representar que eu tenho 2 vezes. Dietílico. Dietílico, acho que deu para entender, né? Então, se você tiver aqui um grupo maior, né? Então, você vai colocar primeiro o nome, né? Da classe funcional, que é éter. Em seguida, você vai colocar o di, porque você tem 2 vezes o mesmo grupo substituinte, grupo substituinte com 3 carbonos. Então, vai ficar di, para dizer que tem 2, prop, porque é um grupo com 3 carbonos. E logo em seguida, você vai colocar ílico. Então, vai ficar éter dipropílico, né? Então, esses são os exemplos, pessoal. Os ésteres são compostos orgânicos oxigenados, que são formados pela reação química entre um ácido carboxílico e um álcool. Apresentam o grupo funcional. Esse grupo funcional é composto por 2 átomos de oxigênio, né? Nós temos aqui
dois átomos de oxigênio e dois radicais R, né? Dois radicais R representado, como está representado aqui. Então, estruturalmente, pessoal, o que caracteriza o éster é a presença de um radical de alquila, né, que um radical alquila ligado diretamente ao átomo de oxigênio, né, que é esse aqui, ligado diretamente ao átomo de oxigênio, né, esse radical R, pessoal, unido ao carbono, está duplamente ligado ao oxigênio, né, C dupla O. Ao oxigênio aqui pode ser tanto um radical alquila, quanto um átomo de hidrogênio aqui ligado a ele, né? Pode ser cadeia carbônica, outro radical, e também pode ser um hidrogênio ligado aqui. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Então, pessoal, a nomenclatura dos ésteres estabelecida deve seguir a seguinte regra: hidrocarboneto, logo seguido mais ato, mais di, mais o nome do substituinte com a terminação ila. Essa nomenclatura dos ésteres, pessoal, estabelecida pela IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, deve seguir essa regra. O nome do hidrocarboneto, mais ato, mais di, mais o nome do substituinte com a terminação ila, né, como mostra aqui, ó. Primeiro radical aqui está ligado a dupla O, se tem dois carbonos, o hidrocarboneto é etano, e logo em seguida o nome ato, mais di, né, di, e o outro radical ligado ao oxigênio é met, né, porque tem um carbono, e a terminação ila. Então, fica etanoato de metila. Já esse outro aqui, pessoal, nós temos o hidrocarboneto com 3 carbonos, que é o propano, né? 3 carbonos, o prefixo é prop, an porque tem ligação simples, né? E O porque é um hidrocarboneto. Então, propano mais ato mais di, e o outro radical que está ligado ao oxigênio é et, porque tem 2 carbonos, e a terminação ila. Então, fica propanoato de etila. Podemos ter também, pessoal, outros exemplos, né? Podemos ter um exemplo aqui, pessoal. Como é que você vai dar nome aqui? Então, você vai começar aqui pelo benzo, né? Benzeno, que é o benzo. O nome aqui você vai dar benzo. Ato de, esse grupo aqui vai se chamar etila. Vou colocar mais um exemplo aqui, pessoal, de C dupla O. Como é que eu vou chamar esse grupo, né? Os dois radicais. Primeiro eu vou começar por esse radical aqui, que é o etano, né? Vai ficar etano. Acrescenta o ato de vinila, porque tem aqui a ligação dupla, vinila. Então, pessoal, vamos para a última função, o enol, né, que o enol possui a hidroxila ligada diretamente ao carbono com a dupla ligação. Essa função não é um álcool, né? Apresenta hidroxila ligado ao carbono insaturado. Já o álcool possui a hidroxila ligado ao carbono saturado, né? Que os enóis, portanto, são caracterizados pelo grupo funcional, como mostra aqui a seguir, né? A hidroxila está ligado ao carbono da dupla ligação.
A nomenclatura dos enóis é feita de acordo com o seguinte esquema, né? Você vai utilizar aqui o prefixo mais o infixo. O prefixo é a quantidade de carbono. O infixo, tipo de ligações, né? A ligação vai ser N, né? Porque é ligação dupla. Mais o sufixo, que indica o grupo funcional enol, que vai ter a terminação ol. Preste atenção para não confundir com o álcool. O álcool, a hidroxila, está ligada ao carbono saturado, carbono que faz ligação simples, né? E o enol, a hidroxila, está ligada ao carbono insaturado, carbono com ligação dupla. Temos aqui o primeiro exemplo, uma cadeia carbônica com 4 carbonos, né? Então, o prefixo but, porque é quantidade de carbono, né? 2 é a da dupla ligação, que é 2En, né? Que está no carbono 2, a insaturação, e 2ol, porque a hidroxila está ligada ao carbono 2. Outro exemplo, pessoal, possui aqui o prefixo et, porque tem 2 carbonos. O infixo vai ser en e o sufixo ol. Então, aqui vai ficar etenol. No caso do etenol, pessoal, não foi necessário numerar a localização do grupo funcional nem da insaturação, porque não havia outra possibilidade. Mas nos casos, como mostra aqui a seguir, como por exemplo, CH3, CH, dupla O, você vai numerar assim aqui, né, do mais próximo da dupla. Então, você vai começar daqui, ó, a numeração vai começar desse carbono, 1, 2, 3. Então, você vai dizer aqui prop, porque tem 3 carbonos, né, prop. 1, porque a dupla ligação está no carbono 1, N, para indicar a ligação dupla, e 1, ol, porque aqui a hidroxila está ligada no carbono 1. Podemos ter outro exemplo aqui para finalizar, né? CH3, CH dupla. Então, aqui você vai começar a numerar, né, pessoal? Então, fica 1, 2, 3, 4, 5. E você vai dar nome aqui, se tem 5 carbonos, então vai ficar pente. A posição da dupla ligação 2, N. E a posição da hidroxila, que está aqui no carbono 3, 3, ol, terminação ol, que é o enol. Deu para entender, né?